Boa tarde a todos. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho meu coração, assim, de uma forma muito especial, foi chamada para essa área de educação. Não era a minha primeira escolha. Quando eu terminei, eu fiz, naquele tempo, né, naqueles tempos passados, eu fiz técnico em Química no nosso colégio, no ensino médio, né? Ensino médio que se chama agora. E amei tanto essa área que eu decidi que seria a minha profissão. Mas os nossos planos não são os mesmos de Deus, né? Já tinha feito minha matrícula para o vestibular e orando, pedindo a Deus que guiasse. Mas quase ressentida com o Senhor, porque realmente eu nunca tinha pensado em ir para essa área, tanto que não fiz o magistério, naquele tempo tinha magistério, né, no ensino médio, e, pensei, nunca, nem brincava de ser professora. Falei, mas como? Não deve ser nisso, né? Deve ser na área de orientação educacional, deve ser na área de coordenação, alguma outra coisa, mas não deve ser isso. Mas Deus conhece os nossos talentos e até os nossos gostos muito mais do que nós conhecemos. A sala de aula, assim, no começo foi difícil, mas eu descobri que é uma das coisas que eu mais gosto. Embora eu nunca tivesse brincado de professora, né, eu amava a escola com todas as minhas forças. E ainda mais a minha escola de fazenda, né, porque, embora eu tenha estudado no NASP São Paulo, Campus 1, era uma fazenda linda, a única fazenda que eu conhecia, e que eu conheci até os meus 18 anos na minha vida. E ter o privilégio, assim, de, mesmo morando na cidade, né, meus pais não moravam muito longe dali, ter o privilégio de ver aqueles campos verdes e ver as vaquinhas holandesas lindas, fazia muito bem para a minha alma. E depois Deus me levou por muitas áreas, mas a educação continuou sendo o foco da minha vida. E de tal forma eu me apaixonei por ela, por dar aulas, né, por ensinar as crianças, por administrar escolas, de tal forma que eu decidi, e está o meu esposo aqui, o Sérgio, né, para quem não conhece, nos acompanhando dessa vez, a minha decisão foi de que eu não podia fazer outra coisa. Eu tinha estudado sobre educação nos nossos livros e descoberto que o papel da mãe é tão importante, que eu não tinha coragem de terceirizar isso. Então, eu pensei, meu Senhor, eu vou ter filhos, 2, talvez 3, né? Não pensava em 3, 2, 1, 2 filhos, e não vou fazer o trabalho para o qual o Senhor me chamou, que é de ensinar uma sala cheia de crianças, né? Talvez 30, já tive mais de 40. Quantas crianças eu poderia alcançar e quantas famílias eu poderia alcançar através disso? Mas, então, eu fiz os cálculos, falei, não, 2 não vai comparar com 30, 40 por ano, né, por 20 anos, 25 anos de carreira. E assim nós continuamos. Falei com o meu esposo, meu namorado na época, e ele concordou de nós não termos filhos, então não tinha problema, eu já sabia o que ia acontecer na minha vida, né? Mas Deus sempre tem uma maneira, uma surpresa para a gente no meio do caminho, né? E foi isso, acabou que ele realmente falou claramente que era para ter filhos. E eu, inclusive, estava pensando, mas vai ser egoísmo da minha parte. E naquele mesmo dia que eu estava orando e falando, Senhor, eu não quero ser egoísta, tendo só alguns filhos e deixando tantos outros sem o conhecimento da sua palavra. E ouvindo, eu estava cozinhando e ouvindo Lar Adventista, e logo no começo daquele capítulo, eu estava na continuação, né? E logo naquele dia chegou o texto que dizia assim: os casais que não têm filhos tendem a ser egoístas. Eu tinha acabado de orar dizendo que eu não queria ser egoísta. O Senhor estava falando, se você não tiver filhos, o grande perigo vai ser de não ter filhos e se tornar egoísta. Claro que não é o mesmo para todas as pessoas. Deus tem um plano específico para cada um. Mas Ele me respondeu muito claramente o que Ele queria que nós fizéssemos naquela época. E assim, nós já estávamos nos Estados Unidos, e assim nós tivemos os nossos filhos. Ele tinha sido chamado para trabalhar lá.
e que já estão adultos hoje, crescidos, graças a Deus, ambos na igreja, servindo ao Senhor. Meu filho é engenheiro mecânico e tesoureiro da igreja, trabalha também com os jovens. A minha filha iniciou medicina natural, fez 4 anos, mas decidiu não continuar, porque, embora ela gostasse da matéria, ela não queria atuar nessa área, e descobriu que o amor dela era contabilidade. Então, Deus tem, assim, né, maneiras muito diferentes. E o temperamento dela, nunca imaginávamos, porque ela é bem social, nunca imaginávamos que se daria bem com contabilidade, mas acho que vem no sangue, porque os pais dele, ambos, são contadores. Então, a gente vê como Deus dirige. Mas, na verdade, o que nós estamos comentando hoje, né, o que nós queremos falar com vocês, é a respeito de um tema, né, um tema de educação, e eu imagino, quantos aqui são pais? Eu gostaria de ver as mãos. A totalidade, né? Creio que a totalidade. E os que não são, se nós tivermos alguns jovens aí, talvez ajude, né, com antecedência, a pensar nos detalhes que já agora podem estar influenciando os seus futuros filhos. Mas quem se lembra do título da nossa palestra hoje? Isso, inteligência artifilial, né? É uma alusão a quê? Inteligência artificial, né? E o subtítulo, né, a continuação diz o quê? Como não se tornar obsoleto, né? Por quê? Nós sabemos, se vocês estão acompanhando a discussão de inteligência artificial, nós sabemos que o progresso dela tem sido muito rápido e cada vez mais rápido. Ela já é mais inteligente do que a maioria de nós. Certamente ela consegue gerenciar informações na velocidade quase da luz, né? Você faz uma pergunta e a resposta que vem é com pesquisas de todas as áreas diferentes. Ela consegue formular uma carta para despedir um funcionário num triscar de olhos, né? Então, e todas as coisas mais, né? Então, essa inteligência artificial consegue não só manusear informações e o conhecimento que nós temos, mas ela toma iniciativas também. Eu não sei se vocês já perceberam que, quando você ouve um podcast ou alguma coisa assim, embaixo, se você for, tem uma parte que diz assim, transcrição. Quantos já viram isso? Não perceberam? Eu descobri isso, fiquei muito feliz, porque no WhatsApp também tem? Não, esse eu não usei ainda. Mas tem muitas vezes, quando nós estamos ouvindo um podcast ou alguma coisa de nosso interesse, né? Tem dados que eu tinha que ficar parando e tomando nota, anotando, né, para ter as informações. Mas veja só, essas transcrições surgiram espontaneamente pela inteligência artificial. Elas tinham consumido todas as informações escritas e agora, para que elas pudessem consumir as outras informações que estavam em áudio, elas começaram a fazer a transcrição. Ou seja, tem também iniciativa. Mas ela é o quê? Artificial. Ela não é natural. E eu fui ver a definição de artificial e é o quê? É feita pelo homem. Não é natural. Nós sabemos que, embora eles sejam mais inteligentes no sentido de acumular informações e manipular e manusear informações, nós temos uma capacidade muito diferente e muito acima, porque nós não fomos feitos pelo homem. Nós fomos feitos por quem? Por Deus, né? A sabedoria de todo o universo. Deus usou, Deus que é sabedoria, Deus que é amor, nos fez a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, nos é dito claramente, não foi só no sentido físico, o que eu achei muito interessante quando eu li isso no livro Educação. Isso quer dizer que também no sentido físico nós somos semelhantes a Deus, mas é também na capacidade intelectual e na capacidade moral que nós temos, de discernir entre o bem e o mal. Isso a inteligência artificial não tem. Nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas esse conjunto que Deus usou para nos fazer a sua semelhança
ela permite um desenvolvimento, e isso daí vocês podem ler no livro Educação, ela permite que nós tenhamos um desenvolvimento constante e contínuo, infinito. Vocês já pensaram o que é isso? Não só as nossas habilidades e o nosso acúmulo de conhecimento é infinito, mas também a nossa capacidade se amplia. Então, você tem mais informação, mas, ao mesmo tempo, você desenvolve para ter mais capacidade de absorver informação, resolver problemas, discernir caracteres e distinguir entre o bem e o mal. Tem uma coisa muito interessante que eu comecei a estudar ultimamente, alguns meses já atrás, que é o livre-arbítrio. Nós sabemos que o livre-arbítrio é algo essencial que Deus deu ao ser humano e a todos os seres inteligentes criados. Os animais, em vez de livre-arbítrio, têm o quê? Instinto, exatamente, que os leva, que lhes dá uma vantagem inicial, como a inteligência artificial, né? Lhes dá uma vantagem inicial de que eles fazem as coisas sabendo já. Uma criança um macaco, comparado com uma criança de 2 anos, ele é mais inteligente do que essa criança. A diferença é que tudo sendo instinto, ou a grande parte, tem também aprendizagem, essa capacidade de desenvolver e de aprender é muito menor, de continuar desenvolvendo. E a do homem, das crianças, da mulher, é infinita. Só que essa capacidade, ela demora para se desenvolver, justamente porque nós temos que fazer a base dela. Então, na questão, nós sabemos que, com relação à inteligência artificial, o grande medo que se tem hoje é de que a inteligência artificial se desenvolva e nós nos tornemos o quê? Obsoletos. O que significa isso? Sem necessidade, sem valor. Ultrapassados, exatamente. E que essa inteligência artificial acabe por tomar o nosso lugar e perceber que nós somos o quê? Desnecessários, dispensáveis, né? E esse é um grande perigo. Mesmo aqueles que trabalham com inteligência artificial, que ajudaram a criá-la, todas as pessoas que discutem essa questão, ou a grande maioria, dizem o seguinte: nós deveríamos ter uma moratória com relação ao uso e ao desenvolvimento da inteligência artificial até que nós possamos controlá-la, porque ela está saindo fora do nosso controle. Ao mesmo tempo, eles entendem que essa moratória é impossível, porque todos teriam que parar ao mesmo tempo. E isso não vai acontecer. Nós não vamos conseguir que a Coreia do Norte concorde em parar todo o desenvolvimento da inteligência artificial. Se todo mundo parar, por exemplo, eles vão ficar muito contentes e trabalhar ainda mais rápido para desenvolver isso, para ter uma grande vantagem sobre todo mundo, certo? E como se resolver esse problema? Ora, nós vimos, primeiro, que ele, sendo artificial, foi criada para o homem. Nós podemos ficar obsoletos? Não. Nós não vamos ficar obsoletos. Por quê? Porque o nosso valor intrínseco não está só na nossa inteligência. A nossa inteligência e a nossa capacidade mental, ela tem uma semelhança com Deus e ela custou o preço maior desse universo. Nós sabemos disso, né? Mesmo sendo falhos, mesmo tendo caído, mesmo fazendo escolhas erradas, mesmo sendo maus como nós somos, nós temos valor que Deus nos atribuiu. O nosso valor é de sermos filhos de Deus. É esse o nosso grande valor. E Deus quer que nós desenvolvamos. Nós sabemos que houve um momento na história desse mundo, durante o dilúvio, que o mal tinha se desenvolvido a tal ponto que Deus deu um basta, para que o Messias pudesse nascer. Porque até aquele ponto, o mal já tinha tomado conta tão grande que o que aconteceu? Moisés era o único justo na terra. Nós sabemos que também Matusalém, né? E alguns outros que morreram antes do dilúvio. Mas ele era o único justo na terra e ele não tinha filhos.
Porque Deus falou, você vai entrar, você, sua esposa e os seus filhos, mas ele não tinha filhos, ele teve filhos depois disso que Deus falou. Por quê? Noé, eu falei Moisés, né? Noé, desculpa. Exatamente. Noé. E o que Deus fez? Essa era a grande bênção, desde o princípio. O que diz a Bíblia logo ali no comecinho? Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele deu duas coisas para o homem fazer. Qual foi a primeira? Essas duas coisas. Isso e que mais? Crescer e multiplicar-vos, exatamente. Duas funções que Deus nos deu. Uma é que ele era para dominar todos os animais, para dominar a terra. Ele era para ser o rei aqui dessa terra. Segundo, que ele era para crescer e multiplicar. Ora, nós estamos falando agora de um outro domínio que parece ascender. Nós sabemos que Satanás sempre tentou tomar esse domínio do homem, né? Ele como que tomou e Jesus tomou de volta. Mas esse domínio que foi tomado, nós perdemos um outro domínio. Qual foi esse outro domínio que nós perdemos? O domínio próprio. Nós perdemos o domínio de nós mesmos. E esse é a pior perda que nós perdemos, né? Que nós tivemos, que é o domínio próprio. Mas Deus quer restabelecer, restaurar em nós, tanto o domínio dessa terra, quanto o domínio próprio. E Deus faz tudo isso através de uma coisa maravilhosa, que é crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. O crescer e multiplicar-se. Hoje a gente diz, né? A terra está muito cheia, nós temos muita gente, nós precisamos diminuir a população. Não vou entrar nessa questão. A população está em descendência. Embora os números estejam em ascendência, nós estamos tendo menos e menos filhos. A fertilidade diminuiu. E depois de um certo ponto, não se volta mais. É assim, em grande parte, que os grandes impérios acabam decaindo também, né? Pela corrupção e pelo não desejo de termos filhos. Mas por que Deus colocou essas duas coisas básicas no homem, né? Que é o domínio da terra e o ter filhos? Porque o ter filhos nos ensina a amar da mesma maneira como Deus ama. E como é o amor de Deus? Ele tem duas características. Eu não vou entrar aqui nos textos, porque nós temos pouquíssimo tempo, né? Então é tanta coisa. Mas as duas características do amor de Deus. Exatamente. Abnegado. Ele é selfless, em inglês. Sem o self, sem o eu. O verdadeiro amor não tem o eu. É um amor que não coloca o eu em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o amor de Deus é sacrificial, né? É de autossacrifício. Essas duas coisas nós vemos em todos os aspectos que a gente pode ver no lidar de Deus conosco. A gente sabe o sacrifício, a gente não tem ideia, né? O sacrifício que Cristo fez e o sacrifício que Deus fez em dar o seu filho. E Satanás quando Deus escolheu Abraão, ele escolheu por quê? Eu acho que esse texto nós podemos ir juntos ali, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desse texto. Quando Deus escolheu Abraão, ele era um homem de fé, mas não tinha toda a fé ainda, né? Em Gênesis 18, 19, diz a razão pela qual Deus escolheu Abraão. Porque ele era um homem rico, porque ele era um homem inteligente, porque ele era um homem poderoso, porque ele era um homem de influência. Tudo isso Abraão era. Mas o que diz ali, em Gênesis 18, 19? Alguém gostaria de ler? Espera um pouquinho. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, por que foi que Deus escolheu Abraão e ninguém mais? Isso, exatamente. Deus escolheu porque sabia alguma coisa a respeito de Abraão, aquele homem que não tinha filhos,
cuja esposa era estéril, mas Deus sabia alguma coisa a respeito dele. O que que era? Que ele ia fazer o quê? Ele ia ordenar os seus filhos após ele. Para quê? Para que mais? Onde é que nós estamos? Para que guardem o caminho do Senhor. Então, termos filhos é um plano divino. É um plano que nos transforma, que nos faz conhecer a Deus. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes isso, né? Que quem tem filhos passa a conhecer a Deus melhor. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? Em a história de Enoque, né? E depois que ele teve filhos, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Gente, se por mais nada, só pela nossa preocupação quando nós temos filhos, a preocupação de que eles sejam salvos, a gente aprende a andar com Deus, né? Nós conhecemos a nossa própria limitação, nós conhecemos as nossas próprias fraquezas, nós vemos as nossas falhas de caráter reproduzidas nos nossos filhos e o desespero vai batendo, né? Quando nós vemos qual é o ideal de Deus e qual é a realidade nossa. Aí nós entendemos que nós somos pecadores. Meu esposo disse o seguinte uma vez, uma frase que me surpreendeu. Eu era perfeito até me casar. Falei, ai. Aí eu comecei a conhecer todas as minhas falhas, né? E para mim foi assim, foi mais adiante. Eu não me sentia perfeita, mas quando eu tive filhos, eu descobri quão imperfeita que eu era. E tentando viver a vida, né, para ser um exemplo para os filhos. Como? Como sem domínio próprio nós somos. Que coisa mais difícil, que coisa mais terrível. Eu posso saber o que é certo. Aí eu me identifiquei com Paulo, né? O bem que eu quero, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. E eu me lembro uma vez, muito claramente, quando eu estava corrigindo, né, um dos meus filhos, e eu falei para essa criança, falei, quantas vezes a mamãe já falou com você? Né? Eu não gritava. Mas eu já estava muito irritada, e a minha voz já estava um pouco mais alta, né? Quantas vezes, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falou para mim, e quantas vezes eu falei para você não levantar a voz com seus filhos? E o que você faz no meio dessa situação, né? Eu estou no meio de dar uma bronca, né? E Deus está falando para mim, não é para dar bronca. Eu já tinha lido isso. Vocês sabiam que a gente não é para dar bronca nos filhos? Nós somos sempre para falar com calma, com paciência. E se nós estivermos irados ou irritados, pois é, foi o que eu pensei quando eu li. Eu já era mãe nessa época. E se nós estivermos irritados e irados, nós devemos nos separar, falar para a criança, depois eu falo com você. E quando nós estivermos calmas, estivermos orado e pedindo o Espírito Santo, então nós podemos voltar e resolver o assunto. E ela diz o seguinte, que se nós fizermos isso para os nossos filhos, que dá tempo para eles terem reflexão, o autocontrole também, né? Muitas vezes eles vão, sem nós falarmos nada, eles vão voltar, vão para o quarto, vão passar aquele tempinho lá, né? E depois eles vão voltar e, com lágrimas, pedir perdão para nós. E eu vi isso acontecer. Então, Deus, a metodologia de Deus é muito, muito melhor que a nossa. Nós pensamos e nos preocupamos com a educação dos nossos filhos. Geralmente, quando a gente fala em educação, nós estamos pensando em que aspecto? O aspecto acadêmico, né? A preocupação com a parte escolástica. É claro, nós queremos que nossos filhos aprendam, se desenvolvam, sejam os melhores. Nós somos para ser a cabeça e não a cauda, verdade? E isso daí é parte importante. Nós sabemos que a definição de educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades. Isso, das faculdades mentais ou intelectuais, físicas e espirituais. E a gente se preocupa com o restante, mas acaba que as mentais, né, são tão importantes. Né? A gente quer que os nossos filhos sejam inteligentes, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos. É claro, e devemos tudo isso. Parte de sermos o cabeça também é o desenvolvimento intelectual. É claro que sim. Mas nós não podemos fazer isso em detrimento das outras coisas. Hoje nós temos, pensemos na inteligência artificial,
tudo que os nossos filhos aprenderem na escola, tudo que eles memorizarem, toda a história que ele souber, vai ser necessária? Muito pouco. Se ele não souber aplicar e pensar a respeito do que ele está estudando. E entender causa e consequência, que é uma das primeiras coisas que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Não só nós não queremos que nós nos tornemos obsoletos na educação dos nossos filhos, que quando eles fiquem um pouco mais velhos, né, que a adolescência, aquela parte temível, né, ou a idade da puberdade, quando as crianças começam a desenvolver aquela independência, o que pode acontecer? Nós começamos a sentir obsoletos. Eu me sentia assim numa certa época também. Eu sentia assim, fui despedida como mãe. Já pensou que tristeza ser despedida como mãe, quando eles estão fazendo as próprias escolhas, quando eles estão fazendo as próprias decisões, né? E tem um momento que eles também não querem perguntar muito, porque eles querem ter a sensação, né, Antigamente, eu sempre penso nisso, os móveis eram construídos e passados de pai para filhos. Aquelas mesas fortes, né, aqueles móveis, as casas eram construídas e passadas de pais para filhos. Os móveis eram. E nós estamos numa sociedade de tal forma, consumicional ou física, o tono moral e suas faculdades mentais haveriam de ser, em grande medida, apresentados em seus descendentes. Vamos fazer uma paradinha aqui. A sua saúde física, a sua constituição física, como mãe, e a minha, o seu tono moral, a sua moralidade, passa para os seus filhos? Você já pensou nessa questão? E não só isso, mas o que mais? As suas faculdades mentais. Não só aquelas com as quais você nasceu, mas aquelas que você desenvolveu. Como assim? O meu conhecimento não vai passar para os meus filhos, né? Mas existe uma coisa que se passa, e eu tenho todo um estudo, né, que eu apresento sobre essas influências epigenéticas. Por que epigenéticas? Epigenética é aquilo que fica acima dos genes. Os nossos genes a gente passa 100% para os nossos filhos. Mas a gente tem uma coisa em cima deles, esse epi, né, que está em cima dos genes, que é como se fosse um interruptor. Esse interruptor liga ou desliga determinados genes. Ele vai poder ser lido e poder se realizar ou não se realizar. E é por isso que você recebe os mesmos genes, se tornam o quê? Podem se tornar o seu coração, as células do seu coração, ou elas vão se tornar as células do seu pulmão, ou elas vão se tornar as células dos seus olhos. É a parte epigenética que vai determinar isso, que vai orientar esses genes para se aparecerem de forma diferente. Mas o que acontece? Os seus sentimentos, mamães, a sua alegria, ou a sua reclamação, a sua murmuração, ou o seu contentamento, tem tamanho, afeta de tal modo as crianças no seu útero, que elas vão crescer, e diz assim, com tendências quase invencíveis de caráter negativos. É possível? Por que eu falo isso para pais e mães que já têm filhos? Na verdade, eu gostaria de poder alcançar os moços e as moças antes que tivessem filhos, né? E isso daí, mais uma vez, vocês leiam aquele capítulo que é muito importante. Os pais acharam que agora estavam livres, né? Mas deixa eu falar uma coisa. A concupiscência dos pais, os seus hábitos, os seus gostos, os seus desejos, passam para os seus filhos como um legado para a vida. Como que passa isso? Os índios americanos, por exemplo, eles não usavam bebida alcoólica até o homem branco chegar lá. Quando o homem branco chegou lá e introduziu a bebida alcoólica, eles tinham uma fraqueza natural para isso, e eles ficam viciados muito rapidamente. E como eles começaram a usar isso, os seus filhos também recebem essa herança. E se eles tomarem o primeiro gole, dificilmente eles vão conseguir resistir e eles se tornam alcoólatras. Mas essas mesmas mudanças se vê
em filhos de alcoólatras que não têm essas tendências, se o pai tendo bebido, o seu cérebro é diferente. E ele tem muito mais desejo, mesmo sem nunca ter tomado, de bebidas alcoólicas, ou de fumo, ou de concupiscência carnal, da parte sexual, se o seu pai passou isso a eles como legado. E outras características, tanto a tendência para ser feliz, como a tendência para ser triste, ou para ser irascível, se passa também da maneira como nós somos. Mas nós podemos ser o bloqueador. Se nós recebemos de nossos pais, ou se nós desenvolvemos em nossa própria natureza, com a força de Deus, nós podemos bloquear isso em nós e não passar para os nossos filhos. Mas e agora, se os nossos filhos receberam de nós e de nossos pais essa tendência? A gente vê isso no mandamento, né? Que diz que... O que fala o mandamento? Quem que se lembra desse que vai muito bem com a epigenética? Até a 3ª e 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, essa questão, e olha que interessante, estudando as questões epigenéticas, que são transformadas em nós pelo estilo de vida, aquilo que nós comemos, o quanto nós dormimos, os bons hábitos, digamos assim, eles ativam os genes que são bons e fecham os genes que são negativos. Então, mesmo que nós tenhamos o gene para câncer, para desenvolver o câncer, o gene para seja o que for, ele pode ser bloqueado pelo nosso estilo de vida. E nós já passamos para os nossos filhos bloqueados. Agora, se nós não sabíamos de nada disso, nós pensamos, por isso que meu filho tem esse temperamento, né? Eu sei que vem de mim, mas eu já não sabia que vinha desde o útero. O que eu posso fazer agora? Existe uma citação maravilhosa que diz o seguinte: em Cristo há poder para vencer todas as tendências herdadas ou adquiridas. Quantas? Todas. Mas e se foi herdada, veio aqui de geração em geração há muito tempo, pode ser vencida? Pode. Em Cristo há poder para isso. E mais uma coisa, nós podemos ser os instrumentos. O que aconteceu? Eu já passei aquele meu temperamento, aquela minha, né, aquele pavio curto para o meu filho, para a minha filha. Eu já passei aquela forma negativa de ver o mundo, de ver a vida. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter muito mais trabalho do que se eu tivesse conseguido vencer essas coisas antes de ter os meus filhos. Porque agora eles têm a tendência, né, epigenética, mas eles têm também o quê? Eles têm o exemplo do dia a dia, né? Eu que sou um exemplo. E as crianças têm uma coisa muito interessante que se chama, as crianças, todos nós, né? A gente sabe porque eles são uma maquininha fotográfica, eles são uma videofilmadora. A gente fez hoje e eles estão fazendo daqui a pouco, né? Tem até uma citação muito interessante que diz aqui: o que os pais são hoje, os filhos serão amanhã e depois e depois. Por que isso acontece? Porque nós aprendemos, nós fomos feitos para aprender através da comunhão. O método de Deus, isso está no 1º capítulo do livro de Educação, é através da comunhão. Não é lendo, é através da comunhão que realmente se aprende. Eu posso aprender lendo? Posso. Eu posso aprender estudando? Posso. Mas a profundidade do aprendizado e a rapidez do aprendizado se faz através da comunhão, que envolve também os sentimentos e que envolve ver o que está acontecendo. Quantos aqui ensinaram seus filhos a andar? Nós estamos em dúvida, alguns ensinaram, outros não ensinaram, né? Os nossos filhos. Você ensinou o seu filho? Você fala assim, olha, primeiro, filhinho, você põe o calcanhar, depois você vai passando, enquanto isso você levanta o outro calcanhar, aí se equilibra e põe o outro pé na frente. Não, né? Não tem como. Exatamente, é por observação. Os nossos filhos vêm, praticam e repetem. Vêm,
praticam e repetem. Ouvem, praticam e falam. O mesmo tom de voz, o mesmo sotaque, a mesma língua. A gente não precisa ensinar gramática. Eles aprendem gramática naturalmente. E não tem melhor maneira de aprender a gramática. Os estudos dos Estados Unidos mostram que o estudo da gramática não acrescenta a uma boa forma de falar ou escrever. É mínimo. O que vai fazer a diferença no que falar e no escrever? O quanto eles ouviram, viram e leram a escrita ou a fala correta. E por que funciona assim? Porque nós temos aqui na frente do nosso cérebro, nós temos alguma coisa que se chama neurônios espelhos. Quantos já ouviram falar dos neurônios espelhos? Ah, muita gente ouviu falar, né? Esses neurônios são aqueles que, quando você vê uma coisa acontecendo, o seu cérebro identifica como você estando fazendo. Ou seja, você viu outra pessoa, estava pensando exatamente nisso, bocejando, o que acontece? A gente imediatamente, sem pensar, reflexivamente, a gente boceja. E tem mais do que isso, a nossa postura corporal. A nossa postura corporal, a maneira como nós andamos, os nossos filhos refletem muito bem, muito direitinho. E muito mais do que nós não imaginamos. A expressão do rosto, o tipo de olhar, tudo. Por quê? Porque esses neurônios espelhos veem o outro fazendo, incorpora como se ele estivesse fazendo e repete. Isso é bíblico. Vocês querem um exemplo? Jesus fala disso. Quem que se lembra da passagem que Jesus fala disso? Ah, não, esse é o querer, né? O que é? Quem que lembra? Pela contemplação nós somos transformados, né? Mas Jesus diz o seguinte: aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher já pecou, já adulterou com ela. Ele é bem claro, né? Porque o que é feito na sua mente, quer você veja outro fazendo, ou que quer você imagine você mesmo, o que vai acontecer? O seu corpo interpreta como você ter feito isto. Como assim? Será que é verdade? Alguém já teve essa experiência alguma vez? Quem que assistiu o filme aqui? Alguém? Oh, só nós dois, bem, que assistimos filmes aqui. Muitos, né? Todos nós assistimos filmes. E a gente sente com a personagem, não sentimos? Nós sentimos com a personagem, a gente chora com a personagem, a gente tem medo com a personagem, a gente ama com a personagem, né? Tanto os nossos sentimentos, como aquilo, todo o nosso corpo reage. A gente derrama adrenalina, a gente tem o medo daquela arma que está sendo apontada para outra pessoa. Tudo isso por quê? Porque nós somos empáticos. A inteligência artificial é empática? Não. Se nós perdermos a empatia, que é o sentir com o outro, nós estamos perdendo a nossa capacidade de amar. Nós estamos perdendo a nossa humanidade e aquilo que é divino em nós, a nossa capacidade de amar. A inteligência artificial não tem como fazer isso. Mas a natureza, a relação com os outros, o amor abnegado, o fazer o bem, o objetivo da educação é para que nós desenvolvamos para servir. Eu não sei se vocês já viram, está no primeiro parágrafo do livro Educação. E está no último parágrafo do último capítulo do livro Educação, que pela eternidade nós vamos continuamente servir e ter o gozo do serviço. Não é somente servir, mas termos o gozo do serviço. Agora, existe uma capacidade no homem que Deus nos deu. É um poder, no primeiro capítulo que fala do livro Educação, que diz o seguinte, que Deus nos deu uma capacidade, um poder, ali fala a faculdade, mas original desse poder, semelhante ao do Criador. É a capacidade de pensar e agir. Pensar e agir. E a única coisa que governa o homem, para que nós possamos fazer isso coerentemente, porque você pode pensar assim, eu quero ser uma médica. Só que hoje eu não quero estudar a minha lição.
Hoje eu não quero estudar para o teste. Hoje eu não quero fazer a minha lição de casa. Você está sendo coerente com o que você está pensando e com o que você está fazendo? Não. Meu filho diz o seguinte: nós podemos escolher uma das duas coisas. Nós podemos escolher o destino ou o caminho. Nós não podemos escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu escolho o meu objetivo, o meu alvo é isso. Mas, para eu chegar lá, tem passos pré-determinados. Eu tenho que pegar uma determinada direção. Se eu pegar uma outra direção, eu não vou chegar. Eu não posso pegar a direção para o Rio Grande do Norte querendo chegar no Rio Grande do Sul. A menos que eu mude de direção, a menos que eu mude o meu caminho, eu não vou conseguir chegar lá. E o que é que faz essa diferença? O que nos move a agirmos de uma determinada maneira? E dando isso ao seu filho, você vai estar dando uma das coisas mais preciosas que é para ele. Lembra de Adão que nós falamos? Que Deus deu a ele o quê? O domínio, não foi? Para o mundo. E nesse ponto ele tinha o quê também? Que outro domínio? O domínio próprio. Nos é dito que essa capacidade de domínio próprio foi perdida quando eles pecaram. E, a partir daí, quem tomou conta dessa capacidade nossa foi Satanás. Só o poder de Cristo para restaurar essa capacidade em nós. E nos é dito, no Espírito de Profecia, o seguinte, que a vontade é a capacidade, o poder que governa o homem. A capacidade do homem de governar tanto o mundo, os outros, como a si mesmo, está na vontade. E vontade é o quê? Estou com uma vontade de tomar sorvete. Estou com uma vontade de assistir um filme. É isso que é vontade? Isso é desejo. Muito bem. Veja que até no vocabulário, Satanás é tão sutil que ele usa aquilo que Deus usa, que é o poder, o autocontrole, a decisão e a firmeza daquilo que nós vamos fazer, exatamente para o contrário, que é o quê? O desejo, né? Aquela vontade de. Mas a senhora White fala claramente que este é o poder de governar a si mesmo, o poder de escolha e decisão. Ou seja, escolha e decisão, qual outra palavra que a gente pode usar para isso? Escolha, a liberdade de escolher é o quê? Livre-arbítrio, exatamente. Isso é o que Deus deu ao homem, o livre-arbítrio, e que Satanás tenta nos roubar. Ou seja, se nós perdemos a capacidade, o poder de escolher e decidir, nós estamos perdendo o quê? O livre-arbítrio. Nós nos tornamos escravos das nossas tendências. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, que são hoje, diz o Espírito de Profecia, dominados por Satanás. É por isso que o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que não quero, isso faço. Foi corrompido, exatamente. E deixa aqui, antes da gente terminar, eu gostaria de sugerir para vocês, aqueles que têm mais interesse nessa questão, tem um livro que se tornou o best-seller nos Estados Unidos, que se chama Willpower. Foi traduzido para o português como Força de Vontade. Tá? Roy Baumeister é o autor. E ele começou os estudos dele estudando sobre autoestima. Lembra, quem estava lá? Nos anos 70, nos anos 80, a grande coisa era a autoestima. Nós precisamos que os nossos filhos tenham autoestima. Se eles tiverem, eles vão conseguir ser qualquer coisa na vida. Você pode ser qualquer coisa na sua vida. O que aconteceu? A autoestima, depois de muito estudo, eles descobriram que as crianças se sentem bem, porque elas têm autoestima, mas elas perdem a capacidade de realizar. Lembra a capacidade de pensar e agir? Eles pensam, eu sou bom, mas eles não agem para se tornarem bons e habilidosos no que eles fizeram. E depois que eles começaram a ver os resultados deste estudo, ele mudou de direção. O resultado final, nós podemos ver hoje, o que eles dizem. Essa geração com tantos narcisistas que estão só pensando em si mesmos, que se acham os bons,
é o resultado de uma criação onde você está constantemente elevando a autoestima, preocupado com a autoestima da criança. E, para isso, a gente fazia o quê? A gente elogiava, né? A gente falava que ele era muito bom, tudo que ele fez está ótimo, mesmo que não esteja. E as crianças cresceram com essa falta de noção de que é necessário esforço e dedicação. E sem o esforço e a dedicação, eles não se tornam, não desenvolvem o seu potencial. Então, ele passou a ver o que pode ser em lugar disso. E ele descobriu que uma coisa que tinha sido relegada a segundo, terceiro, quarto plano, que era o controle próprio, ele tinha um poder muito maior do que se pode imaginar. E com isso eu vou finalizar com vocês. Quem já ouviu falar do estudo do marshmallow? Alguém já ouviu falar? O estudo do marshmallow? Eles até têm vários vídeos na internet, mas eles não são bem de acordo com o estudo mesmo. Esse estudioso, Michael, ele estava procurando descobrir como é que as crianças podiam fazer para deixar para depois a gratificação. Porque eu quero e eu quero agora. Vocês já tiveram seu filho falando assim, eu quero, mas eu quero agora, mamãe. Me dá agora. Não, filhinho, depois. Não, mamãe, mas eu quero agora. Né? Essas crianças, elas não têm o controle próprio ainda. O eu quero, eu dizia para os meus filhos, é o maior problema que a gente pode ter. Mas o que ele fez? Ele fez um estudo muito interessante. Ele pegou todos os doces, né, que as crianças estão acostumadas a comer, ele colocou num lugar e perguntou para as crianças, qual é o doce que você mais gosta? Cada uma falou o seu. Né? Pense aquela coisa que você gosta demais. É a sua pizza, é o seu sorvete, é o seu chocolate, o que é? Né? Pense naquilo. E as crianças, depois ele chamava as crianças individualmente para uma salinha e falava para elas exatamente com aquilo que ela mais gostava. Ela sentava e em cima da mesa estava aquela tentação. Né? Aí ele dizia para ela, olha, você pode comer agora se você quiser. Mas, se você esperar até eu voltar, eu vou ter que dar uma saidinha, até eu voltar para a sala, aí eu te trago mais um, você pode comer 2. O que você prefere? Você prefere comer agora ou depois? O que vocês acham que as crianças falavam? A maioria queria para depois, crianças de 4 anos, porque eles queriam 2. Né? Quem que não é guloso? Né? Elas queriam 2, queriam o dobro. E aí, o que ele fazia? Se a criança dissesse, eu quero comer agora, ele falava, tudo bem, pode comer. Acabou o experimento. Tá? Porque o que ele queria saber não era se a criança não era questão de comer ou não comer, mas se ela podia fazer uma decisão, força de vontade. E ela seguir essa decisão. É domínio próprio, exatamente. E o que acontecia? As crianças que escolhiam comer depois, ele demorava 15 minutos para entrar. Uma eternidade, criança de 4 anos, com aquela coisa favorita na frente delas. E aí, completava-se o estudo, né, com aquela criança. Só que aquelas crianças eram colegas de sala da filhinha dele. E o que aconteceu? Depois, ele começou a acompanhar essas crianças e ele começou a ouvir que essa criança estava com problema na escola. Aquela professora deu bronca. E ele começou a associar que eram as crianças que faziam uma decisão, mas não conseguiam levar avante a sua decisão. Acabou que esse estudo se tornou um estudo longitudinal, onde ele acompanhou por mais de 40 anos essas crianças. E ele descobriu uma coisa incrível e inusitada até aquele tempo. Ele descobriu que o maior preditor do sucesso futuro das crianças não era a QI, não era a educação dos pais, não era a escola que eles frequentavam, mas era o quê? A capacidade de deixar a gratificação para depois, se ele assim o escolhesse. Ou seja, a força de vontade. E ele descobriu que a influência disso se estendia para todas as áreas da vida. As crianças que conseguiram esperar os 15 minutos depois de terem decidido de esperar os 15 minutos, elas tinham menos problemas na escola, elas tinham notas melhores, elas conseguiam se formar, elas iam para diante para estudar faculdade, elas eram benquistas pelos colegas e pelos professores, elas tinham menos massa de gordura, menos massa de corpo, né, que, consequentemente, elas tinham menos problemas de saúde, elas não se envolviam com criminalidade,
Enquanto que as outras crianças, muitas delas, mais de 40%, se tinham algum problema de delinquência. O que mais que elas tinham? Elas ganhavam salários mais altos, eram melhores profissionais, tinham uma quantidade de divórcio muito menor comparado com os outros, e a maioria dos filhos dessas crianças foram criadas com 2 pais, que dão uma vantagem enorme para a sua descendência. Mais do que qualquer outra, esse era o melhor preditor de sucesso na vida, que é o quê? Autoestima? É o quê? O controle próprio, a capacidade de pensar e agir. E naquele mesmo lugar que fala da capacidade de pensar e agir, diz o seguinte, que nós devemos ensinar os nossos filhos a não serem meros refletores dos pensamentos de outros, ainda que esse outro seja uma inteligência artificial, mas que eles possam pensar e agir por si mesmos. Esses vão ser os que vão influenciar o mundo, que vão ser os empresários, que vão dirigir e que vão ser os bem-sucedidos. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Então, o que nós precisamos ensinar para eles? Submeter a sua própria vontade. A vontade primeiro dos pais, depois de Deus. A mãe, diz o Espírito de Profecia, é para ser mente para os seus filhos. Mas como? Né? Como? Eu vou ser a mente para os meus filhos? Sim, os primeiros 3 anos de vida são os mais importantes. É onde o cérebro se desenvolve com maior rapidez. Toda a base da educação, da constituição física e da capacidade mental e espiritual dos nossos filhos é desenvolvida em com uma aceleração muito grande nos 3 primeiros anos. Mas e se meus filhos passaram os 3 primeiros anos? Nós temos um trabalho mais difícil para fazer. Mas até os 7 primeiros anos, esse processo ainda continua. Existe uma poda aos 3 anos para dar oportunidade para que agora vá para aquela direção que você quer que eles vão. Mas o que nós podemos dar para os nossos filhos? A sua presença, mãe e pai, é o que vai influenciar seu filho mais na vida. A sua presença vai ensinar, vai dar confiança, mas essa presença não pode ser só uma presença de corpo. Tem que ser o quê também? Uma presença de espírito. Tem um estudo muito interessante que eles fizeram com bebês, em que as mães estão conversando com as crianças, os bebezinhos pequenininhos, e elas estão conversando com os bebês 6 meses. E eles estão respondendo. A mamãe sorri, o bebê sorri, a mamãe abre a boca, o bebê abre a boca, a mamãe fala alguma coisa alta e ele fala no mesmo tom de voz da mamãe, ele, né? A criança bate os bracinhos, ela está envolvida com a mãe. E aí o experimento é o seguinte, a mãe é para virar, e quando ela voltar, é para ela estar séria e não ter nenhuma expressão no rosto. Não reagir a nenhuma das expressões das crianças. O que acontece? É muito interessante de ver. A criança continua com aquela mesma, tentando, né, se interagir com a mãe. E a mãe séria. E a criança, ela faz tudo o que ela pode. Ela sorri, ela bate as perninhas e os bracinhos, ela estica para pegar a mamãe, ela sorri de novo, ela fala mais alto, até que ela começa a ficar agitada. Aí ela começa a diminuir o sorriso, daqui a pouco ela começa a chorar. Ela chora e a mãe não faz nada. Ela ri de novo, ela estende a mão para a mãe de novo. A próxima atitude dela é de ficar apática. Ela viu que ela não teve sucesso em alcançar a mãe e ela desiste. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizada. Porque isso é o que os estudos provam e comprovam que está acontecendo nos nossos lares no dia a dia. Nós ficamos apáticos como? Você não ia fazer isso de propósito com seu filho? Você faria uma coisa dessa com seus filhos? Mas o que acontece quando nós estamos... Né? O meu sorriso não é para o meu filho. A minha reação não é para o meu filho. Qualquer um, nós estávamos conversando isso ontem à noite, né? Qualquer um que se aproxima, ele está interrompendo o meu prazer. Porque isso me dá o quê? Prazer. Ele me dá dopamina. E ele me leva a querer mais do mesmo. Ou seja,
aquele amor altruísta e abnegado, aquele amor que se autossacrifica, Satanás tem trabalhado conosco para que se torne o amor a nós mesmos. Nós trabalhamos pelos nossos filhos. Quando nós chegamos, nós estamos cansados e nós queremos o quê? Descansar um pouco. Os nossos filhos primeiro vão se sentir mal, depois eles vão se sentir apáticos e depois eles vão reproduzir o que nós estamos fazendo. O que Satanás está fazendo para nos tornar obsoletos é cortar a nossa comunhão com os nossos filhos. É cortar a nossa comunhão com os nossos esposos. É cortar a verdadeira comunhão com o nosso próximo e a nossa comunhão com Deus. Nós temos diante de nós um dos maiores desafios, que é conseguir captar novamente as emoções, as interações e o coração dos nossos filhos. Satanás ele estuda profundamente a nossa mente, como a nossa mente funciona, o nosso corpo e como ele funciona, e a nossa vida espiritual e como ela pode crescer. E ele está tentando destruir a nossa capacidade de comungar uns com os outros e de amar. Vocês se lembram do texto bíblico em que Deus fala o seguinte: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará o quê? Fé na terra. Por acaso, o que diz? O amor de muitos esfriará, por multiplicar a iniquidade. Não é só o conteúdo que nós estamos vendo, mas é a falta de comunhão e conexão que nós não estamos tendo. E os nossos filhos estão definhando. 50 minutos, as crianças de 0 a 2 anos, elas gastam, em média, 50 minutos em telas. Que tipo de tela? Pode ser televisão, pode ser um iPad, as crianças têm o seu próprio até hoje, né, que é a prova de bala. Pode ser em qualquer tela que for. Videogame, qualquer coisa. As crianças, até os joguinhos, né, de 0 a 1 ano. Desculpa, não de 0 a 2. De 0 a 1 ano, elas gastam, em média, 50 minutos de tela. É muito 50 minutos? Não é muito. Mas isso, em 1 ano, vai dar 600... Em 2 anos, isso dá 600 horas. 600 horas é como se você sentasse e assistisse 6 seriados completos, dos grandes. É muito tempo. Numa hora em que a criança está se formando muito rapidamente. E ela está... Isso daí são as palavras, elas não estão ouvindo mais de 890 palavras, que desenvolve a sua capacidade de comunicação, que desenvolve a sua capacidade de pensar e que desenvolve a sua capacidade, mais tarde, de absorver academicamente os pensamentos. Eu estou falando isso das crianças, das criancinhas pequenas. Conforme elas vão crescendo, 2 anos e pouco, isso aumenta para 2 horas e 45 minutos, de 2 a 5 anos. 2 horas e 45 minutos. Ela podia se tornar, nesse tempo, uma exímia violinista. Minha filha toca violino. E chegou um tempo que ela começou com 30 minutos por dia e progrediu. Qualquer 30 minutos, qualquer tempo que a gente gaste, fazendo todos os dias, a gente vai ser transformado. Nosso cérebro, as nossas habilidades vão sendo transformadas. Ela chegou ao ponto de estudar 3 horas por dia o violino. 3 horas por dia, as pessoas diziam assim: nossa, mas é muito tempo. Quanto tempo nós e nossos filhos passamos no celular hoje em dia? Na telinha. Quanto tempo nós passamos? Esses são tempos que nós poderíamos nos tornar excelentes cristãos, excelentes pais, excelentes pessoas. Quem tem mais força de vontade, quem tem mais domínio próprio, se torna mais abnegado, os estudos mostram. E algumas coisas contribuem para essa questão. Para você ter domínio próprio, o domínio próprio gasta, você usa... eu não vou comer isso, eu não vou comer isso, eu não vou comer isso. Você pode até não comer, mas quando chegar a próxima tentação, você gastou. Sabia que gasta domínio próprio? Você gastou
Por quê? Porque ele usa glucose, o nosso cérebro usa glucose. E isso daí faz com que você, quando chegar ao próximo, você já não tenha energia suficiente para resistir à próxima tentação. Então, Satanás não se preocupa, ele é perseverante. Você não precisa cair na primeira. Só de você tentar resistir àquilo e tentar resistir e ficar pensando naquilo, você pode não cair naquela, mas você cai na próxima. Então, eles fizeram muitos estudos a respeito disso e descobriram o seguinte, que as pessoas que têm, que realmente gasta, mas ele pode ser fortalecido. Como que ele é fortalecido, o domínio próprio? Quando a gente exerce continuamente. Então, você toma uma decisão e você trabalha naquilo. E você trabalha naquilo. E o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar um hábito. E a sua força de vontade vai aumentar. E a força de vontade não é específica. Você usou para a questão de saúde, ela serve para qualquer outra coisa. E se você gastou, digamos assim, para outras coisas, todas as outras tentações, você está mais vulnerável. E o que acontece? Algumas coisas envolvem nesse gasto de energia. O que nós precisamos cuidar? Dormir bem. Porque se você não descansa, o seu domínio próprio desfalece. Alimentação boa e saudável. É a mesma coisa. Fazer planos. Fazer parte de grupos que tenham a mesma perspectiva sua. Se você está com o que os alcoólicos anônimos fazem? Exatamente isso. E você fazer a sua decisão e já colocar os passos que você vai fazer para essa decisão. E monitorar também. Uma outra coisa que ajuda no fortalecimento do domínio próprio, limpeza e organização. Os experimentos são incríveis. Se o seu ambiente estiver desorganizado, você tem menos poder para resistir à tentação. Não é incrível? Se os seus hábitos de higiene pessoal não forem boas, nesse momento, você tem menos poder para resistir à tentação. Todas essas coisas juntas vão nos dar o sucesso na vida. Porque, lembram-se, aqueles que conseguem resistir à tentação, aquelas crianças que conseguiram, aos 4 anos, resistir à tentação e ter domínio próprio, elas tiveram sucesso para o restante da vida delas. Nós podemos ensinar os nossos filhos e trabalhar com eles nesse sentido. Você não vai se tornar obsoleto, porque mesmo depois de morrer, os seus bons atos vão acompanhar você, acompanhar os seus filhos, acompanhar os seus netos. Você vai epigeneticamente, pelo exemplo e pela comunhão com os filhos, influenciar não só os seus filhos, mas as próximas gerações. E tem um texto muito lindo que diz o seguinte: uma família bem ordenada, que é o quê? É uma das maiores forças para o cristianismo que esse mundo pode ter. Ela mostra que o que Deus fala tem poder. E nós vamos transformar a igreja, nós vamos transformar a comunidade e a nação se transformarmos a família. Uma família bem ordenada, ela é mais poderosa do que todos os sermões que possam ser pregados. A sua dedicação, o seu tempo, não é só tempo de qualidade, é tempo real, porque a criança precisa de uma pessoa, especialmente nos primeiros anos. Diz que a única professora, até os 7, 8 anos, deveria ser a mãe, né? E a única escola deveria ser o quintal, onde ela esteja pulando como cordeirinho. Por quê? Porque a comunhão é a melhor forma de passar a religião. Que Deus nos abençoe, que nós possamos dar aos nossos filhos essa herança que vai se multiplicar em gerações, mas também que vai se multiplicar ao redor, influenciando outras famílias, a nossa igreja e a nossa nação. Se alguém tiver, eu vou fazer uma oração para a gente terminar, e se alguém tiver alguma pergunta e quiser comentar alguma coisa, a gente vai abrir para isso, tá bom? Vamos orar? Querido Senhor, nós somos tão gratos pela sua orientação. Há hoje tantas vozes falando aos nossos ouvidos.
há hoje tantas coisas apelando pelo nosso tempo, mas o Senhor quer nos transformar, ao nós buscarmos transformar os nossos filhos pelo seu Espírito. Senhor, o Senhor diz que nós não somos como o pintor que pinta beleza em telas de quadros. Nós não somos como o escultor que molda na pedra, mas que a tarefa que o Senhor deu para nós é moldarmos em nossos filhos a imagem de Jesus. Senhor, nós não podemos fazer de nós mesmos, mas pedimos agora a sua bênção e o seu Espírito, para que o Senhor toque o nosso coração e que possamos fazer em nossa vida as mudanças necessárias para termos tempo para os nossos filhos, para os seus filhos. Que nós possamos, como Abraão, ordenar os nossos filhos depois de nós, para que eles possam continuar andando nos seus caminhos e ensinando a sua palavra. Nós te imploramos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, antes de ir embora. Vocês já devem conhecer. De quem? É verdade. Meu esposo está me lembrando de uma história muito interessante. Este senhor tinha escrito um livro, e ele tinha o editor dele, e era sobre educação de filhos. E o editor dele falou assim: eu estou com um problema muito sério, porque a minha filha, de 3 anos, eu chego em casa e ela não quer mais falar comigo, ela não quer conversa comigo, eu a procuro, eu vou abraçar, e ela corre, ela não gosta de mim. Aí ele falou para esse pai, ele disse assim: então vou te dar uma sugestão, não é muito difícil de você fazer, mas separe 20 minutos cada dia para estar com a sua filha, sem dar bronca, sem perguntar nada específico, né? Mas e sem mandar nenhuma coisa. É só comunhão. Você pode brincar com ela, vocês podem rolar no chão, pode fazer o que vocês quiserem, contar história, né? Mas deixe que ela tenha a iniciativa. Ele falou: não vai dar certo, a minha filha não quer nem me abraçar, quanto mais passar tempo comigo. Ele falou assim: você melhor não publicar meu livro. Ele falou: por quê? Falei: nem você acredita no que eu estou falando? Imagina quem vai ler, você que me conhece, né? Aí, eu sei que passou um pouco de tempo, aí ele voltou e falou assim: eu estou com um problema. Ele falou: o que é? Ele falou: a minha filha não me larga. Eu abro a porta, ela gruda nas minhas pernas e não me larga de jeito nenhum. Eu não consigo fazer mais nada em casa. Olha, deu tão certo que deu errado. Esse tempinho, pouco tempo, 20 minutos de atenção completa para a filha, sem celular, sem telinha, sem mais nada, transformou o coração dessa filha e uniu o coração do pai e da filha. É isso que Deus pede de nós. Ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração. E Ele quer que nós ganhemos o coração dos nossos filhos, porque se nós não ganharmos, o mundo vai ganhar, de uma forma ou de outra. E tempo é dinheiro, mas tempo é relação também. Então, que nós possamos fazer isso. Obrigada pelo comentário, bem. E, olha, para quem está com dificuldade com telinha, talvez você já tenha ouvido falar, né, já tenham visto, outras pessoas falam disso, mas a Fábrica de Cretinos Digitais coloca numa perspectiva muito boa o ataque que nós estamos sofrendo, pessoalmente, e as nossas famílias. Eu acredito que nós temos pouco tempo em que nós podemos fazer o nosso trabalho aqui nessa terra. E Satanás está tentando pegar os nossos filhos dos nossos braços e está tomando a nós dos nossos filhos. E esse tempo, se 50 minutos pode crescer num ano, imagine 2, 3 horas, que não é menos do que a gente passa diariamente nisso, né? Mas, por outro lado, a última citação aqui, existe alguma coisa que faz exatamente o contrário, porque eu não sei se vocês sabem, mas o uso das telas, ela não só diminui a nossa capacidade mental, mas ela atrofia o nosso cérebro, especialmente as áreas nobres do nosso cérebro, enquanto que ela fortalece e aumenta fisicamente a nossa parte da natureza carnal, como diz Paulo.
Então, é uma coisa muito séria. Mas existe alguma coisa que foi calculada por Deus para dar vigor à mente. Vocês sabem o que é? Nada há melhor calculado para dar vigor à mente e fortalecer o intelecto, querem filhos inteligentes, do que o estudo da palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma amplidão mental, uma nobreza de caráter e uma estabilidade de propósitos, a força de vontade, fazer bons propósitos e alcançá-los, né? Que raramente se vêem neste tempo. Nós temos em nossas mãos o que pode nos tornar firmes, inteligentes mais do que qualquer outra coisa. E, por outro lado, nós temos algo que é prazeroso, mas que está atrofiando as nossas capacidades. Que nós possamos escolher sabiamente, como pais e como pessoas. Muito bem, agora nós teremos um momento, né? Se alguém tiver alguma pergunta, aqui vai ser um bate-papo, né? O grupo está pequeno, vai ser um bate-papo bem gostoso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente leva o microfone até você. Enquanto vocês vão decidindo aí se vão fazer ou não as perguntas... sim. Essa daqui? Oi? O primeiro? O meu é em inglês, mas é Força de Vontade. O autor é Roy, R-O-Y-B-A-U-M-E-I-S-T-E-R. Baumeister. Tá? Falando assim, bem aportuguesada. Para quem quiser ver. Então, falando de aumentar a inteligência, né? Eu não sei se vocês viram os estudos que foram feitos e reproduzidos e confirmados, em que as crianças que são expostas ao verde natural, árvores, gramados e tudo mais, graças a Deus pela fazenda que é o UNASP, né? Elas têm QI superior, independente dos pais, da questão social e independente da educação dos pais. A exposição ao verde, né? Então, a gente pensa, o pessoal muitas vezes fala assim, nossa, tem que sair da cidade para as crianças poderem estudar e ficarem inteligentes, né? Existem outros... O treinamento é importante, mas o próprio ambiente. Então, vamos expor os nossos filhos ao verde tanto quanto possível e às coisas naturais. Pergunta, alguém tem pergunta? Diga. O microfone já está chegando aí. Boa tarde. O meu pequeno tem 3 anos. E eu não queria levar ele para a escola, mas ano que vem a lei me obriga. O que a gente faz? O que dá para fazer em volta? O que eu posso prevenir? O que eu tenho que estar atenta? O que a gente põe na balança para equilibrar? Ai, que pergunta difícil, né? O que acontece? Eu vou primeiro aqui fazer um parênteses, né? Indo para os Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, eu descobri que eles faziam alguma coisa lá que era legal, né, e que era possível, que é a educação domiciliar, que são os pais educando os filhos em casa. Naquele tempo, eu não tinha muito conhecimento dessa questão, e eu achei que, sendo professora, eu ia educar os filhos, né, como uma sala de aula, trazer a sala de aula para dentro de casa, sem as influências negativas de fora. E o privilégio de educar meu próprio filho, né? Só que eu descobri depois, estudando mais, que os planos de Deus não era para eu começar a parte intelectual das crianças ainda, né? Ela fala muito claramente, eu posso depois dar para quem quiser as citações, que nos primeiros 6 ou 7 anos, na primeira infância, né, que ela diz que vai até os 6, 7 anos, nós devemos estar mais preocupados com a parte física do que a intelectual. Não é que a gente vai negligenciar, digamos assim, mas tudo eles aprendem pelos sentidos.
Então, esse fortalecimento da parte física, que inclui o cérebro, né? E esse desenvolvimento que vai através dos movimentos, depois a gente até chama as crianças de, como é que fala, TDAH, né? Porque, em vez de ficar sentadinha, ela está querendo correr e pular como cordeirinho pelos campos, né? Isso daí desenvolve os músculos. Meu marido é fisioterapeuta, ele pode falar mais disso. Ele aumenta a densidade óssea, né? Ao mesmo tempo, isso estimula o desenvolvimento cerebral. As crianças aprendem com os sentidos, com o toque, com o movimento, e elas desenvolvem muito melhor do que se elas estiverem sendo limitadas, né, a um aprendizado em 2 dimensões, como eu costumo dizer. Deus nos deu o mundo inteiro, né, para a gente aprender. As crianças tocar, mexer, sentir o cheiro, sentir o gosto, tudo isso, né, sentir a grama molhada nos pés, né, pular ali na poça d'água quando chove. Não tenham medo de deixar as crianças experimentarem a natureza. Tudo isso é um estímulo maravilhoso para todos os sentidos dessa criança. E ela desenvolve muito melhor. Mesmo que elas não... E ao mesmo tempo elas estão aprendendo as cores, elas estão aprendendo as formas, né? Elas estão aprendendo, aumentando o vocabulário delas de uma tal forma que é a base do pensamento, é a base do aprendizado. Existe até um estudo que foi feito também lá nos Estados Unidos com as crianças. Primeiro, eles começaram a levar as crianças mais cedo para a escola, só falando agora o ponto que você trouxe, né? As crianças, porque as crianças de famílias não abastadas, de famílias mais pobres, elas não acompanhavam as outras em geral. E mesmo depois, se eles estavam investindo, né, aí eles resolveram pegar as crianças mais cedo. Então, vamos trazer as crianças com 4 anos para a escola. E depois para um programa que chama Head Start. É o começo, assim, começo na frente, né? E ali eles ensinavam as coisas para as crianças e elas passavam o dia ali na escolinha. O que aconteceu? Eles resolveram ver se financeiramente o resultado estava correspondendo aos investimentos de bilhões de dólares que eles fizeram. Resultado foi: não havia, quando essas crianças entravam na escola, nenhuma melhora em relação às outras crianças. Então, eles falaram, o problema está mais atrás. Aí, uma universidade resolveu fazer um estudo, que foi o quê? Que foi colocar microfones nas casas, com autorização dos pais, para ver o que acontecia na casa. E eles descobriram uma coisa muito interessante, que foi a quantidade de palavras que essas crianças ouviam. Até os 3 anos de idade, essas crianças ouviam 40 milhões a mais de palavras do que as outras, a menos de palavras do que as outras crianças de outras famílias. E eles descobriram que, na verdade, a relação não estava entre a educação dos pais nem a situação socioeconômica, mas a interação pessoal dessas crianças com aquela pessoa que cuidava dela. Detalhe, não funciona se for em tela. Se elas estiverem ouvindo outras pessoas falarem, elas não aprendem o vocabulário e elas não aprendem nenhuma língua. Lembra aquela história de exposição a línguas? As crianças que eles colocaram uma pessoa falando mandarim, que é o chinês, né, diante de crianças pequenas, e depois, para outras crianças, a mesma pessoa falando mandarim numa tela bem grande, o rosto da pessoa. As crianças que ouviram pessoalmente aprenderam rapidinho. Já começavam a entender o que ele estava falando, e as crianças que estavam na tela não tiveram desenvolvimento algum. Então, tem que ser o pessoal. Mas aí, para a pergunta dela, né? Como é que fica? Eu não posso dar um conselho para vocês nesse sentido, porque é uma legislação, né? Então, a gente tem que ser sábio como Daniel. Daniel estava em situações que eram muito difíceis. E ele era obrigado a fazer coisas que iam contra a consciência dele e contra a orientação divina. O que ele fez? Nós podemos buscar na Bíblia, em Daniel e outras pessoas, qual a decisão que nós vamos tomar. A decisão tem que ser pessoal, né? Somos nós que temos, com Deus, vamos estudar o que Deus nos orienta, o que Ele nos pede, ver as nossas circunstâncias e, então, tomar as decisões de acordo com a orientação divina e considerando também as nossas circunstâncias. Nós temos que ser, o que a Bíblia fala? Nós temos que ser simples como a pomba, mas sábios como a serpente.
Então, e assim, o tempo que nós temos com a nossa criança, antes deles irem para a escola, procuremos colocar em prática, tanto quanto possível, as orientações que a gente tem e a metodologia divina de ensino, né? Estejamos presentes o mais possível. E quando, eventualmente, eles forem para a escola, tanto quanto possível, na idade que Deus orienta, né? Que o tempo que eles estão conosco possam ser usados também para as habilidades práticas que são essenciais para a vida, para o conhecimento da palavra de Deus, para conhecimento, para a prática das coisas práticas na vida, né? Porque o livro Educação diz o seguinte, que Cristo aprendeu das fontes indicadas por Deus, que eram a Bíblia, a natureza, o trabalho útil e as experiências de vida. Ou seja, ele aprendia com tudo que estava ao redor. E houve alguém mais sábio que ele? Deus coloca à nossa disposição e dos nossos filhos as mesmas coisas e o mesmo Espírito para nos ensinar. Maria não era estudada, não tinha faculdade de educação ou de psicologia ou de seja lá o que for, mas Deus nos dá a sabedoria, que é superior a qualquer sabedoria do homem. Mais alguma pergunta? Diga. Está indo o microfone para você. Obrigada. Oi, Silvia. Obrigada. Silvia, regra, valores e consequências. Tão difícil identificar qual consequência. Eu acho o maior desafio, porque tem que ser conversado antes, a gente combina antes, é isso aqui que a gente faz, isso aqui que a gente não faz. Se você, né, não cumprir, vai ter essa consequência. Às vezes elas escolhem as consequências. Melhor ainda, eu ia falar exatamente elas isso. Escolhem. Uhum. Só que essas opções para elas escolherem são muito difíceis. Quais as opções que você dá, certo? É isso Pois que você tá falando? Eu tentei ir para um lado positivo. Então, assim, teve uma fase que uma irritava a outra, até que a outra chorava. Ia até que chorava. E, geralmente, isso, né, vai crescendo na gente até que a gente explode. Né? Então, assim, falei, para que ninguém exploda, então eu fui lá e combinei com elas. A partir de hoje, ninguém vai irritar ninguém. E se acontecer, vocês vão ter que escolher uma consequência. A consequência era ficar abraçado 1 minuto naquele bichinho de pelúcia, pular 10 vezes na cama da mãe. Eram consequências ótimas. Só que daí era acumulativo. 3 vezes que você teve que abraçar o bichinho de pelúcia, aí você vai perder alguma coisa, vai deixar de... Aí vinha realmente uma consequência ruim. E nessa hora que é muito difícil, eu não sei o que tirar, porque já não tem tela, já não tem açúcar, já não tem o que tirar. É difícil. E aí, e aí acaba que eu escolho no fogo da emoção, entendeu? E aí a consequência é comigo também, eu sofro. Não, essa daí é uma coisa muito boa que você falou. Aí eu escolho no fogo da emoção, né? E é isso que eu não quero mais fazer. Voltando para a questão do controle próprio, eles descobriram que as pessoas que tinham mais controle próprio eram as que menos usavam. Que eles fizeram um teste interessante, né, das crianças estarem das pessoas estarem conectadas, né, com um beeper ou com um telefone, e eles ligavam de tanto em tanto tempo e perguntavam: o que você está pensando, né? O que você está sentindo? Tem alguma tentação? Então, algum desejo? Interessante que a maior parte das coisas, 42% do tempo, era a respeito de comida. E o que eles descobriram? Eles trouxeram as pessoas para o laboratório, fizeram testes com elas, descobriram algumas que tinham força de vontade, conseguiam resistir. Muito interessante esses testes. Mas a questão é a seguinte: as pessoas que têm mais força de vontade são as que menos usam. Não faz sentido. Eles descobriram o seguinte: elas planejam com antecedência e controlam o seu ambiente para que elas não sejam expostas às tentações. Então, elas planejam, o que você falou, no ardor da coisa, né? Não, a gente faz as decisões com antecedência. Isso. Então, o que eles faziam? Eles já determinavam o que eles iam fazer. Eu não posso passar por lá, porque tem aquela pizzaria, só o cheiro da pizza, eu vou cair em tentação, então eu já nem vou passar por lá. E outras coisas assim. Então, a grande virtude não é que você seja forte para vencer a tentação,
mas que você faça como José, que você faça como outros que a gente conhece na Bíblia, que evitam estar perante a tentação. E aí o que acontece? Quando você está, você tem mais força para vencê-la, porque ela não foi gasta tentando o tempo todo vencê-la. Então, muito bem, não traga para sua casa aquilo que você não quer comer, que não quer que seus filhos comam, né? Não dê para eles alguma coisa que é um constante gasto da sua força de vontade. E, especificamente, faça as decisões, pense em coisas com antecedência. O que você pode usar? De preferência, que sejam coisas relacionadas, né? A consequência, que, na verdade, não é uma consequência, né? Mas que sejam relacionadas diretamente com aquilo que aconteceu, com aquilo que está acontecendo. Se possível, nem sempre é possível, tá? Mas, se possível, o mais perto possível, relacionado com aquilo que aconteceu. Quando eu fui fazer faculdade de educação, eu pensei nos meus professores que eram bons com a disciplina. E eu lembrei de uma professora que conseguia, professora de biologia, que tinha que falar sobre a questão sexual e tudo mais, numa classe que era das brabas. E ela conseguia manter o controle sempre. Ela não gritava, ela não ficava brava, ela mantinha o controle. Eu fiquei tão impressionada que eu fui falar com ela. Foi uma das primeiras que eu fui falar com ela. Da pessoa que eu fui falar pedindo orientação, né? E ela dizia o seguinte: você resolve o problema no começo, que fica muito fácil. Quando você viu um burburinho ali, alguma coisa começando, você já foca, já fala com ele, já distrai a atenção, já faz alguma coisa, e você não deixa a coisa crescer. Porque depois que cresceu e tomou força, é muito mais difícil da gente conseguir resolver. Depois que a criança já está envolvida emocionalmente, já está irritada, né, a outra filha já está irritada, aí, para você conseguir falar para a parte racional dela e da outra também, é muito difícil. Então, pega na primeira. A gente fala assim, não, deixa, não vou, né? Não vou incomodar, deixa para ver se a gente fala alguma coisa e a gente vai escalando, vai aumentando, né? Não faça e tal, até que a coisa explode. Então, a primeira coisa, trabalhe tanto quanto possível logo no começo. Segunda coisa, distração. Não deixe no mesmo ambiente, não deixe na mesma situação. Vamos mudar a situação. A gente muda o ambiente e aí o espírito já muda também. Se elas estiverem cansadas, digamos assim, ou estiverem irritadas e nervosas, que tem isso, né? Primeira coisa, a gente não alterar a nossa voz. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei o quão difícil que é, né? Mas a melhor coisa é a gente abaixar. Quanto mais baixo a gente fala, mais a gente acalma a criança e mais ela tem que parar para ouvir a gente. Então, não vamos discutir com as crianças quando elas estão no meio do problema. Deixa para depois, você volta a conversar. Outra coisa, gastar energia. Se elas estão assim, não, a criança está brava, bateu porta ou fez alguma coisa assim, você pode resolver. Eu costumava falar para os meus filhos, você está com muita energia. Vamos gastar um pouquinho? 10 voltas correndo em volta da casa, 10 vezes correndo em volta da casa. É para gastar energia mesmo, né? Você pode, se eles não querem, você fala assim, então vai para o quarto, vai meditar um pouco, depois a gente conversa. Não quer fazer isso? Talvez precise mesmo gastar energia. Então, vai correr em volta da casa. E uma outra opção, um banho frio. Um banho frio apaga o fogo também, né? Então, essa é uma consequência que você pode usar, né? Mas explicando para ela para que é mesmo. Isso vai aumentar a circulação sanguínea, você vai ter, pode ser que o sangue esteja congestionado no cérebro, você está ficando irritada. Então, nós vamos fazer o seguinte, você toma um banho frio, aí depois a gente conversa a respeito disso. E eu trabalhei com outros pais, eu estava uma vez com uma mãe no telefone, e a criança começou a ter aquele piripapo, né? E querer conversar, e eu falei, não conversa com ela agora, não é a hora de conversar. Então, você se acalme, fale calma, na sua expressão seja calma, e vamos trabalhar com isso. A criança saiu, bateu a porta, a mãe, e agora que ele bateu a porta, eu devo ir atrás? Eu falei, não vai atrás, não vai resolver agora, nós estamos concentrados num determinado aspecto. Então, deixa até os outros lados, depois você pode lidar. E assim foi, a gente ficou mais de meia hora no telefone, e eu indicando para ela o que fazer. Era um menino de 8 anos, né?
E aí ela foi falando, fica no quarto, ele vinha e queria voltar com a conversa. Não conversa, só quando você estiver calmo. Vai correr. Correu umas 3 vezes. Ele foi, queria voltar. Não, você não está calmo ainda. Vai correr de novo. Outra opção, tomar banho. Eu não vou tomar banho frio, mas você vai ter que resolver alguma coisa para se acalmar. Nós não vamos conversar enquanto você não estiver calmo. Aconteceu que a criança fez tudo. Tentou o quarto, tentou ir lá, e quando ele bateu a porta, foi para ir no banheiro para tomar o banho frio. Quando ele voltou, era uma outra criança. Então, existem maneiras que a gente pode fazer. Aí ele voltou como? Pediu desculpa, sentou no colo da mãe, chorou, conversou, as coisas se resolveram. Problemas com o irmão também, né? Então, muitas vezes o que acontece? Nós somos influenciados, os neurônios espelhos, pela atitude das crianças. Nós ficamos irritadas, nós perdemos o controle e aí queremos ensinar para ela como ter controle próprio. Não funciona. Então, se você não conseguiu lidar, separa, deixa lá, depois volta e conversa com ela. Consequências excelentes, consequências positivas, né? Mas eu diria o seguinte, consequências positivas eu daria como um reforço para coisas positivas. Você pode, hoje você não irritou a sua irmãzinha em nada, então nós vamos dar um passeio de bicicleta. Ou nós vamos, seja lá o que for, né? Consequências positivas como reforço positivo para aquilo que você quer que perdure, que continue, ou que ela vá eliminando as outras coisas. Reforço negativo para coisas negativas. Tá? Então, a ausência do mal deve ser reconhecida e incentivada. Muito bem, eu estou gostando de ver como vocês estão se dando bem hoje. Muito bem, eu estou gostando de ver como vocês estão trabalhando em cooperação, em colaboração. E a gente acha que não, isso não vai funcionar com o meu filho. Funciona, gente. Se a gente souber trabalhar, funciona. Mas nós temos que ser persistentes. Se você uma hora, você falou assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. E uma hora ele chorou, ele pediu, você não fez, aí você está dando um reforço positivo para a coisa negativa. Certo? Então, a gente tem que ser sistemático na maneira de trabalhar com eles. Mas reforços positivos são muito bons para eliminar algum comportamento. Reforço positivo é alguma coisa positiva, né? Mais alguma pergunta? Não, então está todo mundo agora pronto para ir lá fora, dar uma corrida, né? Dar uma eliminada assim no sono que já está tomando conta. Gente, muito obrigada pela atenção. Opa, tem uma lá. Os experimentos que você citou, eles estão nesse livro ou em outro? Nossa. Ou foram aprendidos ao longo da vida? Olha, alguns são de outros lugares que eu li, alguns são desse livro, que é o mais recente que eu acabei de ler, né? Então está mais fresquinho na minha mente. Mas eu acredito assim, os experimentos, na verdade, são uma constatação das leis que Deus colocou no mundo. Né? Então, os bons experimentos, os experimentos bem feitos, e que as conclusões, ou pelo menos os experimentos, mostram aquilo que é compatível com tudo que Deus nos ensina, essa é a ciência verdadeira. Né? Tem algumas que a gente sabe que não são bem, uns experimentos que são pagos e coisa desse tipo. Né? Mas muitos deles estão nesse livro, que não é mais publicado, eu verifiquei isso, mas eles têm sebos. Né? Você pode procurar livros usados. Eu estava até querendo ver para comprar, para poder falar com vocês dos experimentos em português, né? Mais fácil, mas não consegui isso. Então, estudem. Essa é uma das coisas que Deus pede para nós. Eu sei que, como mãe, a gente não tem muito tempo, né? Mas nós somos para desenvolver as nossas capacidades. Então, tira um tempinho, nem que seja um pouquinho, para aprender alguma coisa, para crescer, se sentir bem e colocar em prática. Tá bom? Mais alguma pergunta ou podemos fechar? Então, mais uma vez, Ia levantar a mão? Não. Mais uma vez, muito obrigada. Se alguém tiver alguma questão pessoal que quiser falar comigo, sinta-se à vontade. Que Deus os abençoe, inspire e ensine. Deus promete que Ele nos ensina pessoalmente. Muito bem, vocês gostaram? Eu gostei muito. Muito obrigado pela presença aqui nessa tarde, Silvia, Sérgio, muito obrigado, viu?
Você já fez uma oração, mas eu gostaria de encerrar também. Leiliane, vem aqui, por favor. Você vai fazer a oração final para a gente, porque a Leiliane que indicou o seu nome, a gente estava conversando, ela falou, a Silvia é ótima, vocês precisam trazer. Então, Leiliane, por favor, encerra para a gente com uma oração. Oremos. Bom Pai, Senhor, estamos aqui porque queremos aprender mais. Estamos aqui porque nos importamos com a nossa família, com os nossos filhos. E que privilégio podermos ter tanto conhecimento, Senhor. Nos dá foco, nos dá sabedoria, nos dá vontade de estudar e procurar mais saber da Tua vontade. Realiza o Teu propósito na nossa vida, Senhor. Abençoa a Sílvia, seu marido, seus filhos, e que eles continuem abençoando outras famílias também por onde passarem. Abençoa cada família de cada um que está aqui hoje e todos aqueles que estão participando de programas também paralelos aqui da nossa igreja, da nossa comunidade. Te adoramos, Senhor, hoje e te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.